Olá, olá. Opa, vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Opa, nossa convidada já está por aqui. Boa noite, quem está chegando. Bem-vindos, bem-vindas. Bianca Monteiro. Vamos lá. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quem está chegando, muito obrigado. Mais uma live, Obrigada, olha que Lucas. legal. Bianca Monteiro, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Sinta-se em casa mais uma vez. Olha que filtros lindos, você está Ai, tô aqui arrasante. procurando um filtro. Olha, não provoque que eu vou ter que botar um também. Não, não faça Olha que isso. legal esse. Tem tanto tempo Jogue que eu não duro. faço isso. Não tem um filtro aqui, vamos sem filtro, né? Vamos sem filtro. Que bom você por aqui de volta. Sinta-se em casa de volta aqui na live. Olha que legal. Obrigada, Lucas, pelo convite, pela oportunidade. Não podia deixar terminar 2022 se a gente fazer uma live, né? Com 2022 foi tão certeza. intenso, aconteceu tanta coisa. Exatamente. Bom, Mas bom que você está por aqui. Se queria, então, só cumprimentar todo mundo que chegou por aqui. Mais uma live, acho que legal. A gente vai falar hoje sobre LGPD, Mirosca, enfim. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não esquece de dar o like por aí, ajudar aqui nosso trabalho, dar esse apoio, tá bem? Então, eu estou aqui com a querida Bianca Monteiro. Aliás, deixa eu primeiro, antes de mais nada, mostrar o livro da Bianca. Esse aqui está esperando a assinatura ainda, que vai Ai, rolar, porque eu também estou devendo a caneca dela. não Então, é? nós vamos nos A gente está encontrar tão para perto e trocar. tão difícil dessa agenda sair, né, Lucas? Essa pandemia atrapalhou um bocado, mas vai rolar. Então, o Vai livro está rolar. aqui. Então, ó, agora, brincadeiras à parte, roteiro do terceiro setor. Bianca é uma das coautoras. Ela vai se apresentar, mas eu não podia deixar de mostrar logo. Bianca, então, como é costume por aqui, você já conhece. Se apresenta aí para quem eventualmente não sabe quem é você, para quem está vendo depois. Enfim, quem é Bianca Monteiro? Fala aí pra gente. Bem, boa noite agora, né? Mas bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo. Meu nome é Bianca Monteiro, eu sou advogada, mas como eu brinco, eu sou legal. A gente faz parte da turma de advogados legais, né, Lucas? Porque muitos advogados são tão assim formais, aquela coisa um pouco mais fechada, formal. Eu não faço parte dessa turma, eu sou uma advogada bem informal, gosto de entender o direito como um aliado das relações sociais e que a gente precisa descomplicar, tirar esse juridiquês, aproximar o direito das pessoas, principalmente pensando nesse trabalho que a gente faz com organizações da sociedade civil. Tem 22 anos já que eu trabalho nessa área. Eu sei que falando assim eu entrego um pouco a vida, né? Eu saí da faculdade muito jovem, com 21 anos eu já era advogada, então já estou caminhando para quase 22 anos nessa jornada. E, além de advogada, eu sou mentora, escritora, professora, empreendedora social também, já dirigi organizações, faço bastante coisa, malabares, qualquer empreendedor, a gente faz bastante coisa, mas sempre com essa perspectiva do empreendedorismo social. A gente é curioso como a gente fala empreendedorismo social, como se isso fosse do universo das organizações sem fins lucrativos, mas algo que seja do empreendedor e que não contemple o social, para mim, nem deveria existir, sabe? Eu acho que a gente deveria sempre considerar o empreendedorismo como tem que estar subjacente, incutido, sempre essa questão da preocupação com o social, sempre, né? Não dá para a gente fugir desse tema. Muito bem. Então, chegando então, apresentada, Bianca Monteiro. Queria então cumprimentar o pessoal que está chegando, Marilene Lopes, a Lívia Gomes, que chegou por aqui, dizendo já concordando com você, já com essa introdução. E eu queria então começar a nossa conversa com uma coisa que você me disse, né? Há muito tempo a gente vem conversando sobre as questões da LGPD, enfim. E eu me lembro de uma das nossas conversas em que você disse, olha, quando a gente conversava sobre as dúvidas das organizações, das pequenas organizações que chegavam para o Oscar Legal, né? Elas vinham, o que é que essa tal LGPD tem a ver comigo? Será que as pequenas organizações têm LGPD? E você disse uma coisa que eu achei sensacional e que é bom dar o crédito, né? Tem gente aí que não dá os créditos, mas é bom dar esse crédito,
E Bianca sempre dizia: olha, se uma associação é feita de pessoas, na hora que você vai pegar a assinatura das pessoas e bota o RG e CPF, é nome, você já tem, a LGPD já está ali, né? Já está no meio de nós. Então, não tem como correr, esse parte daí. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho essa lição. Eu queria, né, dar esse crédito, que é uma coisa muito importante, de fazer as pessoas entenderem, né, o cotidiano das organizações. E esse exemplo e essa sua sensibilidade de trazer isso foi muito marcante assim para mim. E eu queria que você começasse daí para dizer para as pessoas o que é essa LGPD, né? Vamos começar essa conversa por aí. Eu quero contextualizar, Lucas, essa oportunidade, Isso. agradecer a parceria, né, com o Nosso Legal Instituto, que foi esse tema, ele é tão importante e ele vai ele agrega mais desafio ao que já não é fácil, que é esse emaranhado de normas que a gente tem, esse ordenamento jurídico tão robusto e tão complexo no Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no meio da pandemia, aquela loucura toda, aquele tanto de regra para lá e para cá, pessoas tentando sobreviver e ainda tendo que administrar uma lei nova, né? E ela traz uma série de novos conceitos para nós, inclusive que somos advogados, né? Porque por mais que a gente vá fazer essa ponte entre o marco regulatório e a LGPD, eu sempre costumo falar que a Lei 13.019 de 2014 ficou conhecida como o marco regulatório das organizações da sociedade civil, ainda que ela traga uma série de desafios consigo, a gente já tinha referências anteriores, convênios, termos de parceria, contratos de gestão. A gente já tinha outros instrumentos jurídicos que eram firmados entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. E mesmo assim, quase 2023, a gente tem dificuldade para implementar uma lei que é de 2014, dirá uma lei que inova bastante, que traz conceitos únicos e que até então a gente não conhecia. Nem nós, que somos advogados, conhecíamos, porque realmente é algo inédito, digamos assim. E diante desse fato, a plataforma Miroski lançou um edital no ano passado e contemplou algumas pesquisas relacionadas a potenciais de criminalização das organizações, potencial de criminalização burocrática. Então, eu coordenei uma pesquisa em parceria com o Instituto Encena, a Escola de Dirigentes, e com a Raquel Jorge, que também pesquisou. E a gente tem um produto, né, tem um artigo que vai ser disponibilizado, vai ser divulgado pela plataforma Miroski, mas é justamente para tentar entender o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, que é isso que você falou. Ainda que o nosso recorte hoje, o nosso tema, seja o impacto da LGPD nas organizações parceiras, via Lei 13.019 de 2014, qualquer organização, quando ela foi criada, ela já precisou de dados, que era isso que você estava falando, para poder levar para o cartório a ata com aquelas pessoas que estavam compondo, sejam os associados, sejam as pessoas eleitas para compor diretoria, conselho fiscal, conselho de administração, enfim, dependendo da estrutura de governança que foi criada naquela organização. E aí, quando a gente pensa já nesse início, se a gente tem dados, imagina quando essa organização funciona, que contrata pessoas e não tem jeito, tirando as startups de tecnologia e que tem os dados no sentido... a tecnologia é o mote, né? É o core principal do negócio. Nas organizações da sociedade civil, a gente tem muitas pessoas para cuidar de pessoas. Tecnologia normalmente não é a base do negócio, né? Então, começando dos associados, dirigentes, voluntários, empregados, prestadores de serviço, assistidos, usuários, beneficiários, alunos, pacientes, dependendo do tipo de política ou atividade que a organização vai desenvolver, né, a gente vai ter nomenclaturas diferentes, mas em quaisquer casos, nós vamos ter dados de pessoas físicas sendo tratados naquelas relações. Porque, e aí a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ainda que a sigla a gente fale Lei Geral de Proteção de Dados, não são quaisquer dados que são protegidos, né? São os dados pessoais. E de quem são os dados pessoais? São os dados das pessoas físicas. Logo, toda vez que a gente tem uma pessoa envolvida na gestão da organização, seja na atividade meio, na atividade fim, a gente vai estar falando de tratamento de dados, logo, a gente tem que cumprir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados.
Muito bom, muito bem. Então, entendemos o que é a LGPD a princípio, né? Porque, na verdade, eu digo isso porque nós já falamos sobre a LGPD aqui nas lives, falamos em debate, tem muita produção por aí, e é um negócio muito complexo. Então, pelo menos esse resumo já dá para ter uma ideia do que a gente está falando, porque a gente, na verdade, está propondo um link, né? Um encontro aí, uma interseção, né? Você está trazendo aqui o resultado de uma pesquisa que é muito interessante, né? Tá para sair aí, se eu não me engano, é isso. Isso, está para Então, ser divulgado. exatamente, está para sair, então é muito bacana. E a ideia é um pouco promover exatamente essa interseção. Então, é, você traz outra coisa, já trazendo esse link, né? A Lei 13.019, que é parte do Miroski, não é o Miroski, né? Tem muita gente, não, o Miroski é a Lei 13.019, não é, né? Ela é parte Ela desse ficou chamado conhecida como, né? exatamente, é parte desse marco regulatório, né? Ela é um marco legal, talvez, né? Normativo, pontapé normativo ali, mas ela não é o Miroski como um todo, enfim. E a Lei 13.019 e o Miroski como um todo, enquanto regulamentação, enquanto ideia, tem muito essa ideia, né? Essa racionalidade, essa ratio da transparência, né? Do que os dados devem ser publicizados, etc. Então, traz aí essa história, né? Para a gente já começar a fazer esse link do marco regulatório e da lei das parcerias, da lei 3.019, né, desse regime de parcerias com a LGPD. A partir do momento que a gente tem organizações da sociedade civil, nessas organizações existem pessoas físicas, sejam na atividade como associadas, dirigentes, enfim, qualquer relação de trabalho ou emprego, ou na ponta, né, e repito, assistidos, usuários, beneficiários, pacientes, estudantes, independentemente da nomenclatura que é utilizada, a gente vai ter que tratar os dados dessas pessoas e sem entrar aqui no debate de categoria de dado, se é dado sensível, dado de criança e adolescente, sem aprofundar muito em relação à questão da lei geral em si, né? Se a gente considera que todas as organizações da sociedade civil, de uma maneira geral, vão ter que fazem tratamento de dados, logo vão ter que respeitar a legislação. Quando a gente fala de organizações da sociedade civil que são parceiras da administração pública, ou seja, celebraram termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação para execução de atividades ou projetos de interesse público e recíproco, essa obrigação ela continua existindo. Só que com um agravante, digamos assim, com algumas dificuldades. Porque quando a gente pensa em recurso público, a primeira coisa que vem. Na verdade, isso deveria ser para todas, né? Porque transparência é um dos princípios da governança corporativa. Mas quando a gente fala de instituições privadas, a transparência, ela deveria, mas ela não é obrigatória, digamos assim. Deveria ser uma boa prática de governança. Mas quando a gente fala de recursos públicos, isso já não é opcional. A lei traz uma série de exigências que obrigam as organizações que gerem recursos públicos em função da natureza desses recursos. E aí também não vou entrar no debate se o fato desse dinheiro, quando entra na organização, como ele vai ser gerido, isso é um outro ponto, né, a ser debatido. Dá para Mas a mais umas três princípio, lives aí. só isso, né? Já dá pano para manga. Mas, a princípio, qual é a ideia? A ideia é que esses recursos, eles continuam sendo recursos públicos. E aí, a partir do momento que esses recursos são públicos, a gente tem mandamentos constitucionais que exigem, inclusive, a prestação de contas desse recurso, tem os tribunais de contas que fazem fiscalização, por exemplo, e a natureza desse recurso público exige a transparência. Então, tem uma série de legislações que exigem a transparência desse recurso. E aí começa uma questão que, a princípio, parece diferente, né? Porque quando a gente fala de proteção de dados, tratamento de dados, parece que o fato da gente estar tratando dados de pessoas, que a gente não pode se utilizar desses dados e que esses dados deveriam ficar velados, digamos assim. E, por outro lado, a gente tem, nas parcerias, a princípio, uma necessidade de transparência. E aí, inicialmente, poderia surgir a ideia de uma incompatibilidade. E é isso que a gente precisa entender a dimensão em função de ter uma lei.
sou lá diretora de uma organização, celebrei uma parceria, estou gerindo recursos públicos para executar algum tipo de atividade com criança e adolescente, por exemplo, ou com idoso. Tem lá no artigo 11 da lei que exige algumas informações que precisam ser publicizadas. Eu não vou lembrar agora dessas informações todas de cabeça, mas tem que ter tanto a administração pública, logo, nós estamos falando de recursos públicos, tanto a administração pública quanto as organizações precisam publicizar esses dados para dar transparência ao uso desses recursos. E um dos requisitos que está lá, uma das questões, é a divulgação das pessoas que recebem, da remuneração da equipe. É uma exigência de transparência que a organização faça a divulgação desses valores. E, a princípio, o que tem de errado nisso? Nada. Porque isso está espelhado na Constituição Federal e também é reflexo da Lei de Acesso à Informação, que já exigia que essas informações fossem divulgadas. Porque se a gente pensar bem, o mesmo recurso que paga um deputado, que é recurso público, é o recurso público que vai ser utilizado para fazer pagamento dessa equipe. Então, a necessidade de transparência ela está prevista na Constituição, na Lei de Acesso à Informação, e essa foi espelhada para ficar bem evidente dentro da 13019. Só que, a partir do momento que está lá, primeiro ponto que a gente pode pensar aqui em problematizar quais dados que deveriam ser divulgados dessa equipe, porque tem um debate se precisa divulgar a pessoa ou não, o nome da pessoa ou não, e salário, essas informações têm que ser divulgadas, porque ainda que você tenha que divulgar a equipe inteira, você vai ter que fazer, especificar, né, quem são essas pessoas que foram contratadas. E aí surge um primeiro problema. Se a LGPD fala que eu preciso tratar dados de pessoas físicas e traz algumas hipóteses de tratamento de dados e que eu preciso cuidar desses dados, tem uma série de princípios, são 11 princípios, mais as hipóteses de tratamento, que as pessoas chamam de base legal, né? Bastante comum o uso dessa expressão. E eu preciso compatibilizar tudo isso. Como é que eu faço para interpretar uma lei que manda eu mostrar e uma lei que manda eu proteger? Ao mostrar esses dados, eu estou cumprindo ou descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que eu faço para interpretar isso? Na hora que a bola divide, faz como? E aí, como é que a gente pensa nisso? Porque, vamos voltar um pouquinho. Uma das grandes vantagens, né, que foi atribuída à Lei 13019 é o pagamento da equipe de trabalho. Porque ainda que isso não fosse proibido antes, não tinha muita clareza. Isso ficava muito discricionário, dependendo da boa vontade da interpretação dos gestores locais. Ah, mas eu posso pagar o salário, mas eu não posso pagar os encargos. Até hoje, tem lugares que interpretam dessa forma. Você, nas suas andanças, você sabe disso, né? O quanto ainda, até hoje, tem bastante limitação dessa interpretação. O quanto as pessoas ainda não entendem que as organizações podem, ao elaborar o plano de trabalho e fazer lá a orçamentação correspondente, prever todas as despesas inerentes à contratação global, tanto o salário quanto todos os encargos. Então, se isso antes ficava discricionário, ficava a critério do gestor público, do administrador e tudo mais, agora a gente tem uma lei que prevê expressamente a possibilidade dessa despesa ser realizada. A partir do momento que a organização se propõe a contratar uma equipe e prevê que todos esses gastos vão ser realizados, é a partir daí que surge a obrigação da transparência. Porque a transparência, ela é um efeito secundário dessa contratação, digamos assim. Se a organização não contrata nenhum profissional naquela parceria, digamos que ela fez uma parceria e na parceria ela vai comprar insumos, reformar um espaço, ela não vai contratar pessoas. Em tese, por não estarmos falando de dados pessoais, nesse caso, não estaria com problema, digamos assim, entre aspas, né, lá com o artigo 11. Mas quando a gente pensa no artigo 11, que diz lá que tem que fazer a divulgação da equipe,
se a organização se vale dessa regra, que para mim é indispensável. Como é que você vai ter algo a ser executado sem pessoas para poder executar, né? Então, a lei nada mais fez do que dizer o óbvio, do que dizer aquilo que a gente sempre defendeu e estava batendo na tecla há muitos anos, de que as organizações não só podiam, como deviam contratar e com todos os encargos, incluindo férias, 13º e tudo mais. Então, a partir do momento que elaborou o plano de trabalho, a parceria, caiu dinheiro na conta, começou a remunerar essas pessoas, surge a obrigação dessa transparência e as organizações que não fazem, elas já estão cometendo um primeiro erro. Porque, inclusive, tem alguns planos de trabalho que colocam isso lá como cláusula, sob pena de não repasse de novas parcelas, caso essa transparência não esteja sendo realizada. Seja no site, seja na sede, naquelas modalidades previstas na lei. E a partir do momento que eu faço essa divulgação, eu posso considerar que a LGPD está sendo respeitada? Esse é é a primeira dúvida que surge, né? Na medida que tem que ficar muito claro para a gente que transparência tem que ser compatibilizada com proteção de dados. Porque a gente está num Estado democrático de direito, onde os recursos públicos eles precisam ser fiscalizados. A gente tem o portal da transparência hoje, e um dos problemas recentes aí, que a gente tem visto bastante debate, é justamente a dificuldade, por exemplo, de controlar, me fugiu agora a expressão, Lucas, talvez você me ajude com esse tanto de dinheiro que passou aí da orçamento secreto. Sim. Um dos problemas relacionados ao orçamento secreto é porque a sociedade não consegue entender para onde foi esse dinheiro. Como esse Na dinheiro foi verdade, ele usado? é uma contradição em tudo, né? Porque se é Total. recurso público, não pode ser secreto nunca, né? Tá lá no artigo 70, parágrafo único da Constituição. Para mim é uma coisa tão. Mas enfim. Modo brazuca de advogados sofrerem profundamente. Porque a gente Sim, não consegue justificar, não consegue entender isso, né? Não é justificável, não tem explicação. Mas, para dar um exemplo assim, absurdo, aberrante, do quanto não sei como essas pessoas justificam uma coisa dessa, porque era inviável imaginar que a sociedade não possa, minimamente, via controle social, entender onde esses recursos estão sendo usados. Então, se por um lado pode parecer invasivo para as organizações, por outro, é importante ter essa visão sistêmica do papel das organizações da sociedade civil, e esse é um ponto que, de forma paralela à LGPD, a gente pode abrir um parênteses aqui, que é a ideia de que as organizações precisam entender o contexto político, social, cultural, econômico onde elas estão inseridas. Então, ao lutar por uma regra de transparência, ao cumprir uma regra de transparência, ela de alguma maneira está contribuindo com o todo, porque não dá para a organização ou esse dirigente ser contra um orçamento secreto que não é divulgado e não divulgar o seu próprio orçamento, e não divulgar o seu próprio plano de perfeito. trabalho, e não cumprir aquela regra. Da mesma forma, como a gente tem hoje uma lei que permite expressamente que a equipe de trabalho seja remunerada e que todos os encargos sejam previstos, e não dá para descumprir, desrespeitar direitos trabalhistas, porque simplesmente o cálculo não foi feito a contento, ou porque ficava muito caro, e aí prefere se contratar via MEI, prefere se contratar via RPA, ou outras modalidades que, na verdade, só vão gerar um passivo trabalhista que vai explodir nas costas de alguém em algum momento. E não é da administração pública, porque tem lá o artigo 42, 19 e 20, que a responsabilidade pelo gerenciamento dos recursos é exclusivo da OSC. Então, a organização, ela tem essa possibilidade de prever essas despesas. Mas se ela não prever, a responsabilidade é dela. Então, esses dois pontos, eu acho que eles estão transversais a esse debate, mas eles são importantes porque a organização, ela não é um isolado. Não é à toa que a gente bate tanto dessa integração das organizações e políticas com políticas públicas para ter sustentabilidade nas atividades e projetos que são desenvolvidos, porque não tem essa de salvador da pátria, ninguém vai resolver o problema sozinho. Então, quanto mais integrado numa rede, mais resultados vão existir. E aí, pensando nesse todo, ok, eu quero transparência, mas transparência de quem? Dos outros? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria deixar aqui para reflexão. E a segunda coisa é, ok, eu tenho uma lei que autoriza o pagamento de equipe. Por que não prever o pagamento dessa equipe de forma adequada? Né? Por que não fazer os cálculos certos?
Uma vez fazendo os cálculos pertinentes, recebendo o recurso, surge a obrigação de transparência. Essa obrigação de transparência, inicialmente, antes de LGPD, não tem nada a ver com a LGPD. A obrigação de transparência é em virtude da Constituição Federal e da Lei de Acesso à Informação, que foi espelhada, de alguma maneira, na Lei 3019 de 2014. A única questão que surge é qual é o limite, quais são os riscos ao cumprir essa regra do artigo 10 lá e do artigo 11, se em tese as organizações estariam, de alguma forma, criando um risco jurídico para si ao fazer uma divulgação de dados dos seus colaboradores, por exemplo, da sua equipe remunerada. Então, esse é um ponto. Muito bom. Então, Lucas, eu olha, eu não sei se os comentários estão suspensos, eu não vejo ninguém aqui, não vejo comentário nenhum. Será que Tá rolando sim. é? Mas como é um tema muito, uma minúcia técnica grande, o povo tá meio, mas tem duas perguntas aqui, daqui a pouco eu já lhe faço. Eu queria só lhe dizer para beber uma aguinha, que eu vou agradecer o pessoal que está por aqui. Então, ó, todo mundo que chegou aí, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos aqui com a Gioconda Paula, tem o pessoal do Ecocidadão Instituto, parceiros aqui entre Salvador e Luiz Eduardo Magalhães, aqui da Bahia. Um abraço para todos vocês que estão aqui apoiando. Querido André Carvalho, da Comissão Nacional de Direito do Terceiro Setor. Nailton Cazumbá, parceiro. Advogada Simone Moreira, nossa parceira também, sua amiga, nossa parceira aqui do Oscar Legal. Então, todo mundo que está por aqui, pessoal do Diálogos e Conexões, a Mariline Lopes, enfim, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não esqueçam apenas de dar o like aí, vamos ajudar a fazer o algoritmo trabalhar um pouquinho pra gente, tá bom? E não apenas a gente ficar trabalhando para ele, tá certo? Vamos fazer aí, ajudar. O dedo não vai cair. Olha, continuo com 5 dedos, eu sempre dou um like aí, o dedo não cai. Então, garanto a vocês, tá bom, que não cai e ajuda a gente. Aproveita, compartilha aí com os amigos também. Vamos aproveitar aqui a Bianca Monteiro, que sabe muito e tem várias coisas. A LGPD é muito complexa e ela sempre traz de forma muito suave, muito tranquila aqui, para a gente entender isso. Vamos chegar lá. Ó, a Lívia Gomes está dizendo que ela é da creche Nosso Lar, lá de Anchieta, no Rio de Janeiro. A Marilene é de Minas Gerais. Enfim, então o povo está chegando aí e a gente vai seguir já já. Antes da gente voltar para a Bianca, que está tomando uma água e respirando, eu vou convidar vocês para a última live do ano, em dezembro, no dia 13 de dezembro. Eu vou estar com a doutora Janine Soares, ela que a gente vai falar sobre o velamento de fundações privadas pelo Ministério Público. Então a gente vai estar com a Janine Soares, ela é promotora de justiça lá no Rio Grande do Sul e é presidente da Profis, que é a Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça especializados em fundações e entidades de interesse social. Então a gente vai estar com uma figura preparadíssima para falar desse tema. Então, assim, mulheres incríveis passando por aqui sempre, e eu fico muito feliz por isso. E a gente está aqui fechando novembro com Bianca, que é uma amiga, uma querida, e uma das grandes advogadas, uma pessoa que vem sempre trazendo temas e questões muito interessantes e muito importantes aí, contribuindo para o campo, né? E aqui também como parceira do Oscar Legal, tá bom? Então, ó, dizer para vocês, vou dar um spoiler, Tiana, me desculpe, mas eu tenho que dar esse spoiler, viu? Então, o sorteio do livro, já, nós vamos ter sorteio ainda, antes do fim do ano, vai ter o último sorteio aqui, a gente vai sortear o livro Fomento à Cultura no Brasil, Perspectivas para a Prestação de Contas por Objeto, da Érica Gavinho. A Érica Gavinho já entrevistei por aqui falando desse tema, e ela tá mandando o livro ainda essa semana, a gente já tá bolando aí o marketing e tal, e em breve, fiquem atentos que a gente vai estar sorteando o livro. Quem sabe Bianca não doa um livro também, para a gente sortear aqui para o nosso público, hein? Vamos já dar esse queixo aqui ao vivo para ver se convence a nossa parceira. A sessão está esgotada, a gente está esperando as mudanças, dar uma assentada nessa loucura que foi durante esse período de pandemia e essa mudança e SEBAS e o Lei Complementar 187 para ter fôlego para fazer a sétima, porque senão não adianta, na hora que termina o trem tá desatualizado. Então, na hora que tiver bacana, então já tem o compromisso aqui de Bianca, daqui quando tiver a sétima, porque essa de fato é a sexta, já está esgotada, então tá aqui, gente, a sexta edição do Roteiro do Terceiro Setor, sensacional, né? Esse é obrigatório.
Então, sexta edição esgotada, vem aí sétima edição e já o compromisso de uma das coautoras aqui da Bianca, queridíssima, da gente ter um aqui para a gente sortear. Tá bem? Então é isso, um com o público. Esse é um compromisso com o público, tá bem? Então, a Wagner Vieira chegou aqui dando boa noite também. Obrigado, querida, seja bem-vinda. E aí, por fim, para a gente voltar ao nosso tema, eu quero dizer que eu vou estar lá em São Vicente, no litoral de São Paulo, na semana que vem, dia 29 e 30. Um convite muito especial lá do pessoal do CMDCA, do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Vamos fazer 2 dias de conversa sobre o Miroski, sobre parcerias, sobre projetos, enfim, sobre essa parte jurídica, né, de trabalhar com projetos sociais de criança e adolescente através dos conselhos. Então, se você for daí da região, né, entre em contato com o CMDCA lá de São Vicente, no litoral de São Paulo. Um abraço aí todo mundo de São Vicente chegando para conhecer. Eu conheço Santos, conheço Ilhabela, mas Guarujá, mas não conheço São Vicente. Vou ter o prazer de conhecer essa cidade que soube que é muito linda. Bianca, então vamos voltar aqui, vamos voltar porque é muita coisa para se dizer. E eu queria trazer 2 pontos, né, que a gente vinha conversando, enfim. Um que a gente já publicou aqui, já publiquei com outros parceiros também, lá que é um relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, que fez uma avaliação sobre as parcerias e apontou que a maioria das organizações não cumpriam os requisitos do artigo 11 de publicar as questões lá no site, etc. Então, não vamos entrar aqui no detalhamento desse relatório, mas só dizer que existe essa fiscalização, isso em algum momento bate na porta mesmo e é apontado, né, pelos órgãos de controle. E queria trazer um outro caso, né, dessas minhas andanças por aí, conversando com lideranças de comunidades, né, dominadas ali pelo crime organizado, enfim. E uma delas, quando falou do sigilo, tinha que publicar, etc., ela travou e disse: olha, Lucas, isso é complicado lá na minha área. Porque se eu coloco o salário das pessoas ali, é todo mundo da comunidade, todo mundo fica sabendo, o chefe fica sabendo. Certa vez eu recebi ali um chamado do chefe dizendo que, já que tinha esse salário aí a ser pago, que fosse da prima dele ou de algum parente dele. Então, esse poder paralelo que é real ali nesse universo, né, que exerce ali um poder também, algum tipo de influência, né? Não que a entidade se envolva, mas se o poder que está ali instalado, está mandando, você, né, algumas vezes precisa ceder. Então, em que medida, né, a gente lida com essas situações de LGPD, de lei e de tudo isso, de transparência dentro desse tipo de contexto? E me parece que a LGPD também vem a somar nessa discussão, né? Talvez deixar um pouco mais complexa, mas também trazer respostas que você vem aí falando. Então, eu queria trazer esses dois casos aí, justamente para poder a gente meio que dar essa amarrada, porque realmente o tema é de fato espinhoso, né? E essa suposta discrepância aí entre a LGPD, né, e se proteger os dados, e aquilo que você sempre diz que é o Miroski, né, que é o marco regulatório, a lei, que é publicizar, né? Um fala de proteger, outro de publicizar. Como é que a gente acha aí? Tem resposta para esse equilíbrio? Olha, eu queria dizer que alguma coisa aconteceu aqui, além de estar sem filtro, que eu não consegui, no começo até botei umas figurinhas aqui, eu não consigo ver ninguém, não consigo ver nenhum comentário, tá como se não tivesse só eu e você aqui na live, inclusive. E vou mandar um beijo, um abraço para as pessoas aí que eu conheço. Obrigada por estar aqui participando ao vivo e para quem for assistir depois. Mas nem vou mexer, porque eu tenho medo de apertar alguma coisa e dar algum tilt pior. Então vamos continuar. Uma das questões relacionadas a esse aspecto que são os Brasis paralelos, né, dentro do Brasil. E se a gente for levar 100% das coisas no Brasil de lei à risca, ninguém empreende. Tem um certo risco assumido, porque eu acho que nem nós, advogados, nem os contadores, que são os nossos melhores amigos, a gente não dá conta de estar 100% atualizado. Então, muitas das coisas que a gente faz, pode ser que a gente esteja cometendo uma infração, fazendo alguma coisa errada sem nem estar sabendo. Porque é tudo tão dinâmico, é um emaranhado tão grande. Esses dias eu estava brincando com uma colega falando o seguinte: a gente sempre fala da lei de utilidade pública, né? Lei 91 de 35, né? Lei 91 de 1935. E agora nós estamos falando da lei 13.019. Olha isso. A lei 91, e agora a gente está falando da lei 13.019. Já está em lei 14.000 e alguma coisa.
Olha a quantidade só de lei. Fora outros tipos de legislação, fora portaria, instrução normativa, decreto e tudo mais. Então, é um emaranhado absurdo. Em termos administrativos, então, cada município vai ter o seu, aquele tanto de regra, é muita coisa. Contudo, tem algumas questões que eu acho que a gente não pode abrir mão. Porque se a gente começa a abrir mão, a gente começa a fazer os puxadinhos. E aí cada um vai puxar para a sua realidade. Ah, porque uma outra questão. Tem essas questões do universo ultra paralelo, mas tem a questão, por exemplo, de cidades muito pequenas, que tem duas possibilidades de fazer essa divulgação. A divulgação pelo cargo e a divulgação pelo nome. E interpretações nesse sentido, né? Que a divulgação pelo cargo, ela é a menos pior, digamos assim. Se você está na dúvida, você tem que fazer. Fazer não é uma questão. Tem que fazer. Se você está na dúvida, pelo menos o cargo. Aí acontece isso. Ah, mas aqui no meu bairro ou no meu município, só tem uma organização e uma assistente social. Ao divulgar o cargo, você vai identificar quem é a pessoa. Isso é óbvio, né? Isso é evidente, isso pode acontecer. Só que eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, quantas pessoas vão parar para pesquisar efetivamente sobre isso? Quantas pessoas que a gente conhece que tem o hábito de entrar e falar assim, ah, deixa eu ir aqui no site da prefeitura e descobrir quanto que a organização tal está gastando. Então, tem um pouco de fantasia de achar que o fato de estar sendo divulgado, todo mundo vai se interessar absurdamente por essa informação. Eu acho que esse não é o caso. Contudo, quem tiver interesse, além de poder ter acesso, deve ter acesso por um imperativo legal. Porque caso a organização, ainda que a gente saiba que existe muito, a maior parte está de boa fé, existem os projetos que de alguma forma também são mal utilizados. Então a transparência serve para quê? Serve para a gente tirar do jogo as ruins, para sempre reforçar as boas. Para quando alguém falar filantropia, quando alguém falar que ONG é lugar para usar dinheiro de forma irregular, para dizer que as emendas que são colocadas nas ONGs é tudo para desvio de recurso, a gente tem argumento. Fala, não, gente, não é assim. Não é assim, olha, tá aqui. Você foi lá olhar? Tá lá. Agora, a partir do momento que a gente começa com um processo inverso, que é de esconder, parece que tem alguma coisa errada. Porque quem está fazendo dentro do procedimento certo não teria por que esconder. Até porque, mesmo que a organização não divulgue, o município tem a obrigação de divulgar essas informações. Então, efetivamente, aquela história de quem quer arruma um jeito e quem quer arruma uma desculpa, eu não acho que é 100% assim, não. Tem gente que tem dificuldade mesmo. Mas nesse caso específico, eu acho que as organizações não podem usar isso como uma desculpa. Porque a partir do momento, é por isso que é tão importante, e às vezes você que anda bastante, né, Lucas, falando sobre essa questão da lei, a sensação que eu tenho, e eu tive a oportunidade de trabalhar na implementação da lei no município de Belo Horizonte durante quase 2 anos, então tive bastante mergulhada do outro lado também, da administração pública. Eu sei o quanto é difícil, o quanto é desafiador romper culturas, paradigmas e tudo mais, mas não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A única forma da gente mudar conceitos e mudar o resultado é fazendo diferente. Não dá para as organizações exigirem as coisas e reproduzindo os modelos. Por que é tão importante esse trabalho de divulgar o assunto? Porque eu acho que as organizações precisam saber a regra do jogo, para saber se elas querem jogar ou não. Porque a partir do momento que elas sabem, atualmente eu tenho recomendado quem não precisa, não pega recurso público. A maior parte das organizações que eu tenho oportunidade, os recursos públicos, eles são uma parte da estratégia de captação, quando eu faço trabalho de mentoria. Nunca 100%, nunca, e evitando, porque o risco jurídico é muito alto. Os problemas que podem vir são muitos. Mas a partir do momento que você conhece as regras, você pode aderir ou não. O que não pode é jogar e depois falar, ah, isso aqui não me serve, isso aqui não posso, isso aqui... Porque imagina se cada um interpretar de um jeito. Então, eu entendo essas realidades, eu
é chato, né? A pessoa ter que lidar com esse tipo de situação, faz parte daquele caso ali. Mas a sensação que eu tenho é que se a pessoa, nesse nível de crime, porque nós estamos falando de criminosos, né, Lucas? É outro jogo. Nós estamos falando de criminosos. Quando a gente chega neste lugar, se a pessoa quiser descobrir, ela vai descobrir, gente. Vocês têm alguma dúvida que um criminoso, se estiver disposto a ameaçar uma pessoa para ter uma informação, não vai ser procurando na internet que essa pessoa vai se informar? Então, eu acho que isso é mais uma desculpa do que efetivamente uma realidade. Porque o crime não fica se pautando por informações oficiais. Ele tem outras formas de buscar essas informações, inclusive com... E aí, como é que é? Então, não sei se eu me convenço tanto com essa informação. Eu acho que a gente tem Hum, que bater mais na tecla do porquê, porque eu acho que as pessoas precisam ser convencidas. Por que que é importante fazer isso? Porque a transparência é importante para a democracia. Porque os recursos públicos precisam ser publicizados. Porque a gente precisa saber para onde vai esse dinheiro. Onde as emendas estão indo, onde os recursos do Fundo da Assistência estão sendo gastos, onde o recurso da saúde, da educação. É isso, no final das contas. A gente precisa saber onde esses recursos estão. E mesmo que eu, como cidadão, não faça isso, vai ter um pesquisador que vai pegar esse dado para poder pesquisar. Porque isso a gente empobrece o ecossistema como um todo também. Porque você também que trabalha com essa coisa de pesquisa e tudo mais, na hora que você vai procurar um dado, não tem. O próprio mapa, que poderia estar muito mais alimentado, muitas vezes não encontra dados. Então, a gente, até para poder fazer essa pesquisa, eu tive essa dificuldade. E é uma realidade, a maior parte das organizações não publiciza. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer uma mudança de mentalidade mesmo, para usar uma palavra em português, para não ser nem mindset, uma mudança de mentalidade, de entender que os recursos públicos exigem profissionalismo, exigem transparência e exigem mais cautela. E nisso a Lei Geral de Proteção de Dados não vai mudar nada. A única diferença é que, ao publicizar esses dados, você vai informar o seu colaborador. E aí eu sugiro, inclusive, que você já coloque no contrato, que, em virtude de existir uma obrigação legal, esses dados vão ser divulgados. Porque se eu trabalho nessa organização, eu posso escolher. Ah, mas as pessoas precisam do trabalho. Gente, precisam do trabalho. Mas se esse dado não puder ser divulgado, ela pelo menos vai saber, olha, para trabalhar aqui, você vai ser paga com recurso público e a lei exige que a gente divulgue. Você topa? Então, esse controle vai sendo feito antes, sabe? Porque essas regras vão ficando mais claras. Eu não vejo hoje uma outra forma de fazer, porque na democracia os recursos públicos precisam ser transparentes para evitar desvios. Senão a gente cai nessa questão aí de orçamento secreto, que é tudo que a gente não quer e não tem como justificar. Então, não consigo ver de outra forma. perfeito, perfeito. É uma contradição mesmo. A pessoa pedir transparência, exigir contas abertas dos poderes públicos, etc. E ao gerir recurso público, ou até privado, porque sendo uma associação, sendo uma fundação, enfim, que atua com interesses públicos, ela tem que ser transparente mesmo nos recursos privados, né? Então, como é que você pode exigir transparência, etc., sem que você abra também as suas contas e mostre como você gerencia esses recursos ao qual você tem acesso. Enfim, acho que você tem toda a razão. E queria cumprimentar, então, o pessoal que está chegando aí, ainda tem gente chegando, ainda tem gente interagindo. Candice Araújo, aqui da plataforma Miros, querida parceira. A Karine Rocha, aqui da presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor, aqui do estado da Bahia, falando que a transparência fortalece a credibilidade do terceiro setor. O pessoal que está chegando, Irineu, a Nayala, todo mundo que está chegando por aí, sejam todos bem-vindos. A Rose, Rafael, a Marcela, enfim, todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esqueça de deixar seu like, por favor. Né? Vamos fazer aí os algoritmos trabalharem para a gente também e apoiarem também o nosso trabalho. E também convidar, né, dia 13 de dezembro, a última live do ano, com a doutora Janine Soares, ela que é lá do Ministério Público do Rio Grande do Sul e é da Associação Nacional dos Procuradores e Promotores de Justiça especializados em fundações e entidades sociais. Então, a gente vai falar sobre o velamento de fundações privadas pelo Ministério Público no dia 13 de dezembro. Muita expectativa também para essa live. E vai ter o sorteio do livro. Não vou dizer o nome do livro agora não, tá bom? Que daqui a pouco a gente vai falar. Nayala, modelo de ata de constituição de fundação.
é delicado, porque as atas são muito customizadas a partir do que acontece, né? Dos instruidores, de quem participa, de como participa. Acho complicado. Mas você acha também, há cartórios que disponibilizam isso nos seus sites também, tá bom? Então, fica aí a dica. Vamos voltar aqui então para nossa querida Bianca Monteiro. Olha, eu vou mostrar o livro de novo, tá, Bianca? Tá esgotada a sexta edição, mas não custa nada mostrar o livro, né, de qual Bianca é coautora, com o querido Tomás de Aquino e o André Costa Rezende também. Então a sexta edição está esgotada, mas vem aí, sétima edição está aí já sendo pensada, com certeza ela já disse aqui. Então vamos aguardar ansiosos. Bom, voltando então, queria já entrar numa parte um pouco mais prática, digamos assim, pensando num dirigente de pequena organização que tem aqui muita gente que vem assistir aqui o nosso programa, tanto agora como depois. Como é que você pode compatibilizar isso na prática, né? Como é que essas OSCs devem se preparar para esses desafios de equilibrar, né? Primeiro que tem que ser organizações, a gente está falando com organizações que têm parcerias com o poder público ou que pretendem fazer, né? Estabelecer parcerias. Então, o que é que você diria aí para essas organizações? A gente está fazendo um recorte aqui muito objetivo apenas do artigo 11 e da divulgação dos dados da Exatamente. equipe de trabalho, que naturalmente são dados pessoais, né? E aí fazendo um recorte dessa equipe de trabalho como as pessoas físicas contratadas e não das pessoas jurídicas, e fazendo um paralelo entre proteger dados não significa que esses dados estão impedidos de serem publicizados. Então, o fato da organização, o que ela vai fazer? Ela vai ajustar o contrato de trabalho ou o contrato de prestação de serviços com essa pessoa, vai incluir uma cláusula que deixe clara essa regra da transparência, deixe claro que, em virtude de uma obrigação legal, que isso precise ser publicizado, né? O colaborador, o trabalhador precisa ser informado dessa regra. Então, isso é uma coisa importante. Lembrando que o tratamento de dados, ele contempla tudo o que se faça com dado. Então, guardar uma cópia de uma carteira de identidade, por exemplo, que é um dado óbvio, né? Dentro de uma gaveta é tratamento de dados. Então, em termos práticos, do artigo 11, se você tem dúvida em termos de publicizar o nome, hoje os órgãos oficiais têm feito a divulgação de forma individualizada por nome. E a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é isso? Já divulgou documentos compatibilizando a proteção de dados e a transparência, que a LGPD não invalida a lei. Foi feita uma compatibilização foram excluídos alguns dados que eles eram divulgados antes no portal da transparência. Então, se tinha trocentos dados, tem trocentos menos alguma coisa, mas os dados ainda são publicizados. Então, você pode entrar no portal da transparência, por exemplo, do governo federal, e ver lá como os dados, por exemplo, dos servidores públicos estão sendo divulgados e fazer o espelhamento. O ideal era que fosse divulgado de maneira individualizada por nome. Mas, pelo menos, no mínimo, divulgar o cargo. Então, esse seria o básico. Fazer um ajuste no contrato de trabalho e fazer dar publicidade nos termos da 3019, do artigo 10 e do artigo 11. Contudo, tem outras questões que a gente precisa considerar. Quando a gente pensa em proteção de dados, ainda que a gente esteja fazendo um recorte específico, que foi o mote da pesquisa, né, que chegou à conclusão de que é possível compatibilizar a proteção de dados e transparência sem nenhum prejuízo para o dono desse dado, que é a pessoa física, a rigor, uma das coisas que a organização tem que pensar é na proteção de todos os dados de todas as pessoas. E por que isso é importante? Porque quando a gente pensa em recurso público, pensa em parceria, a gente vai ter o plano de trabalho e a orçamentação fechada. Então, se for ter custo, se essa proteção de dados, um programa de proteção de dados, de governança em proteção de dados, não for implementado por alguém da equipe ou por um terceirizado que já está contratado, é importante pensar na orçamentação e incluir um orçamento para pagar esse serviço.
Porque não é só o dado, e eu estou fazendo só um apontamento, né? Todos os dados vão ser tratados e eles precisam ser protegidos. Eles vão continuar sendo usados, evidentemente, porque não tem como a gente fazer nada sem tratamento de dados das pessoas. Mas se todos os recursos, a gente tem as rubricas específicas para cada atividade, logo eu vou ter que pensar no custo dessa proteção de dados na hora de fazer o planejamento. Então, isso, Lucas, como você pontuou, para as organizações que vão fazer parceria, elas podem pensar. Mas a gente tem um problema concreto, e que eu já atendi em alguns fatos aqui, de que está sendo feito termo aditivo para as organizações, dizendo que elas se comprometem a fazer um programa de governança de proteção de dados, mas não tem dinheiro. Não tem. É um aditivo só de cláusula contratual, digamos assim. É um aditivo só no fomento, na colaboração. Não é um aditivo orçamentário. E custa caro fazer um programa de LGPD. Porque é um trabalho que ele envolve uma série de profissionais. Ele envolve a área de tecnologia, o povo do TI, jurídico, dependendo do tamanho da organização, uma galera mais especializada em compliance, em gestão jurídica. Então, é claro que, gente, dependendo do tamanho da organização, a proteção de dados vai ser mais simples ou menos simples. Mas, em qualquer caso, vai ter custo. Não existe almoço grátis. Como é que você vai implementar um programa que é um conhecimento técnico especializado, que vai demandar um profissional para poder fazer isso, e não tem orçamento? Então, quando a gente pensa em Lei Geral de Proteção de Dados, uma das questões que, para mim, já estava clara e que ficou ratificada na pesquisa, é que a gente vai precisar colocar isso na mesa em termos orçamentários. Porque, além de uma questão técnica, é uma questão financeira. Tem que ter dinheiro para as organizações cuidarem dos dados, porque senão elas vão continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Porque não tem equipe qualificada para fazer isso. Então, esse é um ponto que para mim, ele é urgente que isso seja debatido quando a gente fala de parcerias. Porque surgiu uma obrigação nova, em virtude de uma lei nova. Quando a gente fala de licitação, né, do tradicional lá das empresas, tem muitas empresas que já estão fazendo, inclusive, aditivo e pedindo... como é que é a expressão, gente? Se é fato do príncipe, eu esqueci agora. Mas que já estão usando todo um argumento de questão econômica, já tem empresa pedindo compensação tributária por conta desses gastos. E no campo das organizações de sociedade civil virou só mais uma obrigação que não tem recurso para isso. Então, se no campo do direito administrativo, focado para as empresas, no campo das licitações, já está sendo pensado nisso, eu acho que esse é um debate urgente que a gente precisa, enquanto produtores de conteúdo, formadores de opinião, enquanto técnicos que somos da área, levantar um pouco mais esse debate. Porque senão a gente está correndo risco de simplesmente a administração pública chamar, enfiar um aditivo pela goela das organizações que não entendem a dimensão daquela responsabilidade, simplesmente elas estão aderindo, agora estou... Elas dizem que vão ter um programa de conformidade e não vão ter, porque não tem dinheiro. Então, é isso. Acho que esse é um ponto bastante relevante. Muito bom, até porque um programa né, de cuidados, enfim, com os dados não é uma carta de princípios ou uma cláusula estatutária que resolve, né? Você precisa ter realmente procedimentos, responsabilidades, etc. E envolve de uma outra complexidade de sofisticação que realmente não se resolve assim tão simples, né? Tem toda a razão. Eu acho que você, como sempre, trazendo temas quentes aí para o debate e para os cuidados aí das organizações, né? É isso, penso que muita contribuição. Me deixou aqui realmente zonzo com Pensando tanta nisso, informação, porque né? a LGPD é de fato uma coisa muito complexa, né? Sim, E a bastante. gente tem que pensar tanto para a nossa entidade, quanto para as entidades que estão aqui assistindo, para as pessoas que Uhum. vão assistir depois, enfim, isso é muito importante e certamente a gente vai voltar ainda a discutir isso muitas vezes, produzir conteúdo, enfim, e falar ainda da LGPD e das suas E diversas. mesmo para essas, porque assim, poderia ter aquela resolução que trouxe procedimento simplificado para organizações de pequeno porte. E muitas organizações podem, de alguma maneira, interpretar que elas cabem ali. Mas o fato de ser organização de pequeno porte, em tese, poder se caracterizar dentro daquele escopo que está previsto lá,
Eu sempre fico na dúvida se é uma portaria ou se é uma resolução. Mesmo assim, ela vai estar desobrigada de algumas questões. Por exemplo, não precisa ter o encarregado de dados ou o DPO, mas a lei precisa ser cumprida. E, no fundo, tudo é dinheiro para fazer as coisas. E outro Perfeito. desafio, Lucas, projeto. Projeto tem começo, meio e fim pela definição técnica e pela definição da lei. Como é que você faz o armazenamento desses dados? Custa armazenar. Esses dados, Sim, muitas vezes, documentos previdenciários, têm que ser guardados durante muitos anos. Então, a gente cada vez mais chega num lugar que as organizações pequenas, eu sei o quanto é penoso. O meu foco de trabalho, assim como o seu, sempre voltado muita dedicação para nano, micro e pequenas organizações, eu entendo perfeitamente isso. Mas cada vez mais a gente está chegando num lugar onde a gente vai ter, e eu tenho sugerido isso, inclusive, incorporação de organizações que não tem força de caminhar sozinhas, as pessoas precisam se juntar para ter um CNPJ forte do que vários pequenos. Hoje eu estou com muito mais critério para criar uma organização, sabe? Eu faço bastante filtro antes para saber se tem sustentação, para não ser mais um CNPJ que a pessoa vai se frustrar com o tempo, porque a profissionalização, ela não vai ser uma opção. Tá cada vez mais, ainda que a gente esteja na moda de terceiro setor, mas, gente, é um mercado, tem competição por recurso, essa coisa de que tem dinheiro sobrando, isso é conversa fiada, não tem dinheiro para todo mundo. Nós vivemos numa sociedade capitalista, isso não mudou, né? Então, assim, poucas vão ter muito dinheiro, muitas vão ter pouco dinheiro. O terceiro setor nada mais é do que o reflexo da sociedade como um todo. Então, não dá para ter romance, tem que ter profissionalismo e entender que o dirigente, por mais boa intenção e amor que ele tenha, principalmente quando ele vai gerenciar recursos públicos, não cabe ingenuidade. Tem que ter muita preparação para ele não tomar uma ferrada. Como de vez em quando chega aqui para mim, 5 anos depois, 6 anos depois, chega uma tomada de contas especial, alguns anos depois chega uma ação trabalhista. Então, não é porque a gente é advogado, a gente fica no terrorismo. É porque depois de 22 anos eu já vi tanta coisa que é melhor a gente se precaver, porque para o sonho não virar pesadelo. E a gente sabe como essas coisas acontecem. E é bom que seja bom para todo mundo. Bom para quem a gente está cuidando na ponta e bom para quem está cuidando dessas pessoas. Para não correr o risco de, em nome desse cuidado, a gente negligenciar direitos trabalhistas e assumir passivos que as pessoas às vezes estão tão bem intencionadas que não dimensionam a responsabilidade do que estão fazendo. muito bom. É isso, como eu sempre tenho dito aqui, mais uma vez, as lives quando são boas, a gente pisca o olho e já está terminando. Tinha muita coisa para conversar, eu anotei aqui umas 15 perguntas, pelo menos. Dava até meia-noite esse papo, não vai dar. Então a gente está terminando, eu queria agradecer por demais, mas antes de fechar aqui com a Bianca, mais uma vez, agradecer todo mundo que está chegando aí, tem gente que está chegando por agora, que vai ver depois. Não esquece de deixar seu like aí, vamos ajudar, né, e apoiar nosso trabalho. Então, convidar todo mundo, dia 13 de dezembro, a última live do ano, com a doutora Janine Soares, a gente vai falar sobre o velamento de fundações privadas pelo Ministério Público. Também a doutora Janine Soares, que é promotora lá no Rio Grande do Sul e é presidente da Profis, Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça, especialistas em fundações e entidades sociais. Então, é importante, entidades de interesse social. Então, é importante dia 13 de dezembro. Marilene, hoje a gente estava com um recorte também, a gente tinha várias perguntas, a gente não conseguiu dar conta de tudo. É isso, as nossas lives são de 1 hora, mas tenho certeza que a Bianca vai deixar aí o contato. A gente também está aí disponível em nossas redes sociais. Aliás, você que está me mandando mensagem aqui no WhatsApp, depois da live, eu te insiro lá no grupo também. A gente tem uns grupos, tá, gente? De informação, enfim, tanto no Telegram como no WhatsApp. Mas tem uma pessoa me mandando mensagem que não dá para eu fazer a live e botar você lá no grupo, tá bom? Então daqui a pouco eu insiro você por lá. Obrigado a todo mundo que está aí interagindo com a gente. Lembrando que a live fica gravada aqui, fica lá no nosso canal, nossa, que legal, no YouTube também. Um abraço aí especial, Valéria Coutinho, Nilson Barroso, Ayla Souza, a Wagner, o pessoal todo, Marilene, a Leila, todo mundo que está interagindo aqui com a gente. Deixa seu like também. E queria então que você deixasse, Bianca, voltando para ti aí, que você deixasse suas honrosas despedidas aí para o nosso público, deixasse seus contatos, enfim. E a gente certamente vai voltar a se falar muito ainda.
Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que essa pesquisa vai ser divulgada pela plataforma do Marco Regulatório, plataforma Miroski, em breve. É um artigo bastante interessante. Quem tiver interesse de aprofundar um pouco mais, apesar de de ser um artigo com perspectiva mais científica, a gente pensou muito numa linguagem acessível, de tratar o tema de uma forma que possa qualquer pessoa, não necessariamente precisa ser um jurista para entender o que vai estar, o que foi escrito lá. Então, em algum momento isso vai ser mais amplamente divulgado. Tem esse perfil que eu estou começando agora, que é o advogado do terceiro setor. Deixar aqui registrado, agradecer a oportunidade, continuo não vendo ninguém, continuo sem filtro, mas valeu, sempre uma oportunidade, quando a gente gosta de um assunto, eu sou suspeita, e esse é um tema muito caro para mim, porque virou um mote na minha vida, esse é o meu trabalho, né, efetivamente, eu gosto muito do que eu faço, mas cada vez mais tirar as pessoas dessa ilusão para elas não terem problema, porque a ideia é trabalhar de uma forma preventiva e que seja bom para todo mundo. Cuidado com facilidade. As possibilidades estão todas aí, mas as facilidades não existem. A gente está no Brasil. Então, não existe recurso fácil, não existe recurso rápido. Não dá para gerenciar de qualquer forma, seja recurso público ou recurso privado, porque mesmo os privados, você pode ter problema tributário, problema trabalhista, problema civil, problema de direito do consumidor. Enfim, é pensar de uma forma profissional, pedir ajuda. A gente não tem que saber de todas as coisas e, às vezes, recuar uma estratégia. Recua, eu conheço algumas organizações importantes que estão se unindo para poder fazer em conjunto, porque, às vezes, a gente precisa dar um passinho para trás para ter mais fôlego para caminhar. E aí é isso, deixar uma mensagem de esperança e possibilidade, mas com profissionalismo para não ter nenhum tipo de problema. É isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Bianca. Você sempre uma querida, né, disponibilizando aí seu conhecimento, sua experiência, né, acumulada. Você é uma das grandes advogadas aí do país, que vem contribuindo muito para o setor, e é sempre uma honra, um prazer mesmo estar aqui com vocês. Só lembrar o pessoal, antes da gente terminar aqui, de se despedir de fato, dia 13 de dezembro, Janine Soares vai estar aqui conversando comigo às 18 horas também, uma terça-feira, 18 horas. A gente vai estar falando aqui sobre o velamento de fundações privadas pelo Ministério Público. Então, estaremos aqui dia 13 de dezembro e logo, logo o sorteio do livro Fomento à Cultura no Brasil, Perspectivas para a Prestação de Contas por Objeto, Érica Gavinho, autora. Então, segue a gente aqui. Quem ainda não está seguindo aqui nosso perfil, segue aí que a gente vai ter logo, logo esse brinde. Um abraço, tamo junto e até a próxima. Obrigado, Até mais. Bianca. Tchau, tchau.